Teologia e Laticínio Serra Lá, Queimaram-Pá de Minas. Estou recebendo aqui o pastor Júnior para o programa, um momento de fé. Você está passando por algum problema, tá? Agora é um momento bacana. Bom dia, pastor! Bom dia, William. Bom dia, ouvintes da Rádio Alternativa FM. Prazerzão estar aqui de novo. O prazer é todo meu. E esse jovem? Bom dia, jovem. Bom dia, William. Bom dia a todos os ouvintes. Que Deus abençoe vocês. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Amém. A partir de agora, tá? Vocês vão pilotar a máquina do som e eu sou plateia. Ouvintes da Alternativa FM, estamos mais uma vez aqui de manhã para um papo sobre Deus. E eu tenho certeza que o papo de hoje vai também agregar muito na sua vida que está nos ouvindo hoje. No último papo sobre Deus que nós tivemos, a gente falou sobre ter que enxergar a vida com bons olhos, de conseguir observar as belezas da vida, as belezas que o Criador colocou para nós usufruirmos. E hoje, a gente quer falar um pouquinho sobre o fato da gente não conseguir. Por que a gente não tem a tendência de não enxergar o bem, as belezas que o Criador colocou diante de nós? Se a gente falou naquele papo sobre Deus no ato da criação, que tudo que Deus fez é bom, e quando Ele fez o homem, Ele disse que era muito bom, em que momento as coisas desandaram? Em que momento, quando foi que deixou de ficar bom? Em que momento que surgiram as coisas negativas na vida? Sidney, a gente quer hoje passar para os nossos ouvintes que no início Deus fez tudo bom, como falamos no último papo sobre Deus. Mas alguma coisa aconteceu e deixou de ser tão bom assim. Pastor, o que eu percebo é que isso que o senhor está dizendo parece até uma utopia. Existia um momento onde tudo era muito bom, existia um momento onde era só alegria, onde era só coisas boas, onde a natureza não nos agredia, onde não havia morte, onde não havia dor, onde não havia sofrimento. O senhor dizer isso parece uma utopia. Eu fico me questionando aonde que tudo isso deixou de ficar bom e aonde que a gente começou a desandar. O senhor conseguiria trazer uma resposta para a gente sobre isso? Sim, baseado no capítulo mais trágico da Bíblia Sagrada, Sidney. Gênesis capítulo 3 nos mostra que o homem, com a liberdade que foi lhe dada por Deus, decidiu ser independente de Deus. A história que todo mundo conhece, a Eva, a maçã, que a Bíblia não diz que é maçã, até porque a maçã é um fruto muito gostoso, maravilhoso, permitido por Deus para a gente usufruir. Mas Deus deu só uma ordem para o homem. Deus falou para o homem assim: olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal não tome dela, porque no dia que você comer dela, você certamente morrerá. Isso nos deixa, Júnior, uma reflexão, sabe? Preste atenção, Adão e Eva, eles tinham milhares de frutos, eles tinham milhares de árvores. Eles poderiam experimentar de toda a bondade que Deus deixou para eles experimentarem. Só que o inimigo, o mal, tentou eles com o que eles tinham de sobra. Eu tenho a impressão de que isso se repete na vida de cada um de nós, de cada um dos ouvintes. Quem tem 10, pega 20 e rouba. Quem tem uma esposa trai com uma outra mulher. Nós somos tentados por aquilo que nós já temos muitas vezes. Então, o que o Senhor está dizendo nesse primeiro momento é que tudo deixou de ficar bom quando nós fizemos a escolha de comer o que a gente quisesse, independente do que Deus pensasse ou não. Você colocou aí que tinha milhares de opções de frutos no Jardim do Éden para o homem, e ele quis apenas aquele que não podia. Existe uma parábola, a maldição da centésima moeda. Um trabalhador do palácio do rei, um jardineiro do rei, vivia feliz cantando, e o rei se incomodou um dia com aquela cantoria daquele homem assalariado que ganhava pouco, muito pouco em relação ao que o rei tinha. E ele chamou os seus sábios e disse: olha, uma coisa me intriga. Eu tenho tudo o que eu quero e não sou feliz. O meu jardineiro ganha pouco, trabalha com serviço pesado e vive cantando feliz. E um sábio disse: ah, rei, dê 101 moedas de prata para ele. E aí o rei obedeceu. No dia seguinte botou na porta da casa do jardineiro um saco, ou melhor, com 100 moedas de ouro.
E aí aquele homem pegou aquele saco de moedas na porta de casa, chamou a sua esposa, olha o que eu achei, levaram para dentro de casa, trancou a porta e começou a contar as moedas. Olha o que eu achei, achamos aqui um saco de moedas. E quando ele contou, haviam 99 moedas. E ele recontou 2, 3, 4 vezes 99 moedas. E ele ficou encucado, por que não 100 moedas? Por que só 99? Falou, não, isso não está certo. Se eu vou ter um saco de moedas, que seja de 100 moedas. E ele começou a trabalhar em 2 trabalhos e começou a viver para ganhar a 100ª moeda, assim. Um homem que era feliz, já não era tão feliz porque tinha que trabalhar demais. Um homem que vivia cantando, já não cantava mais porque o cansaço impedia. E ele vivia em prol da 100ª moeda. E com isso ele foi definhando cada vez mais e o rei disse, realmente, a 100ª moeda rouba a felicidade do ser humano. Hoje em dia a gente tem, talvez, ouvintes, e até nós mesmos, se não tomarmos cuidado, essa pretensão de corrermos atrás da 100ª moeda e desprezarmos a 99 que temos. Foi exatamente o que Adão e Eva fizeram. Em cima dessa ilustração, gostaria também de contar uma. Você que é pai, você que é mãe, ou ainda que você não seja pai ou seja mãe, você é filho. E tudo que seus pais querem é que você seja um filho obediente. Sabe por quê? Os nossos pais, eles não querem que sejamos obedientes apenas por conta do ego deles. Não, os nossos pais nos amam. Então eles falam assim, não atravesse essa cerca, porque nessa cerca existe um grande penhasco e você vai cair daqui, vai morrer, vai se machucar. E aí o que nós fazemos? Nós queremos viver independente dos nossos pais, fazendo as nossas escolhas. Quantos pais, Júnior, não falaram com seus filhos? Olha, cuidado com esse namoro, cuidado com essas amizades, olha, cuidado com esse ambiente. E aí, a gente, meu pai não sabe de nada, meu pai é cafona. Exato. A gente pensa que os nossos pais falam isso conosco porque eles querem acabar com a nossa felicidade. Talvez foi exatamente o que Adão e Eva pensaram. Deus não quer que a minha felicidade seja plena, impedindo com que eu coma daquele fruto. E aí eles comem. Nós, quando desobedecemos os nossos pais, hoje em dia, é mais ou menos o que aconteceu com Adão e Eva. Nós sofremos. Você agora, quando eu falei isso, você se lembrou dos conselhos dos seus pais. Talvez eu tenha conseguido te dar até um sorrisinho do canto da tua boca e tenha feito você pensar um pouquinho que se você pudesse voltar no tempo, você não iria desobedecê-los. Então, pense que foi exatamente essa escolha de desobedecer que desandou tudo e transformou aquilo que era muito bom e aquilo que não é tão bom assim. E as consequências dessa atitude, Cícero, de Adão e Eva, chegaram até nós. Eu tenho 3 filhos. Hoje eu sou filho e pai, ao mesmo tempo, né? Sou filho do seu Otônio e sou o pai de Samuel, Rebeca e Esther. E o Samuel é adolescente. E é natural, o Samuel é uma bênção, um menino de ouro, mas é adolescente. E como todo adolescente, o Samuel em algum momento já disse, eu tô doido para fazer meus 18 anos. E eu pergunto, para quê, filho? Para eu ser independente. Aí eu me lembro de Adão. Eu me lembro de Eva, que tomaram a decisão de ser independentes do Pai Eterno e as consequências foram trágicas. Eu viro para meu filho e digo, filho, posso te dar um papo de sabedoria? Aproveita enquanto você é dependente da gente. Aproveita, filho, porque daqui a alguns anos você vai se lembrar com nostalgia desse momento e você vai querer voltar. Só que não é possível. Ô, pastor, quando eu fui morar sozinho, né, muito novo, e aí eu percebi que o papel higiênico não ia lá por pura mágica, não. Alguém tinha que comprar o papel higiênico e botar lá, senão não tinha. O sabonete, exatamente, o açúcar no armário, por aí vai. Ser dependente de Deus faz com que a gente usufrua de todo o benefício que a paternidade dele nos traz. Mas você falou sobre consequência, né? Uhum. E aí eu queria começar falando da primeira consequência que o pecado trouxe para a gente. A primeira consequência de desobedecer a Deus trouxe para cada um de nós. O pecado, Júlio, nos impede de vermos a beleza da vida. Lembra que no segundo episódio que nós estivemos aqui, nós falamos que a vida é bela, a vida não é só sofrimento, a vida é muito boa. A vida, nós temos a visão, nós temos a audição, o paladar, o tato, nós temos o olfato, nós temos tantas coisas boas para experimentarmos, para termos, para vivermos. O pecado nos impede de vermos a beleza da vida. A gente acorda, eu lembro que o senhor falou assim, eu acordo e o cheiro do café é maravilhoso. Hoje,
Quando o pecado se estabeleceu na humanidade, a gente acorda e a gente reclama por ter um café que não é de uma qualidade melhor. É mais ou menos isso que você falou. E essa para mim é a primeira característica que o pecado fez conosco. Sim, como a gente já falou em papos sobre Deus anteriores, Deus fez o homem perfeito. Mas quando o pecado entrou, o pecado desconfigurou essa formatação perfeita que Deus colocou na gente. E isso que rouba de nós a capacidade de enxergar a vida bela como ela é. Aí entraram as depressões, as ansiedades, as infinitas síndromes que existem. O pecado trouxe tudo isso para o ser humano, roubando do ser humano o contentamento que ele precisava ter ao contemplar a criação, ao contemplar a beleza que Deus criou. Você falou que o pecado impede a gente de ver a beleza da vida. O pecado, Sidney, nos impede de vermos o Criador agindo, suprindo, cuidando de cada um de nós. Sábado de manhã, quando a gente esteve ali na porta do presídio, levando o café que a gente leva todo sábado para as famílias dos presos que vão visitá-los, a gente compartilhou com eles uma palavra de Deus. Eu disse assim, olha, Deus faz um convite a gente. Ele diz, lancem sobre mim toda a ansiedade de vocês, porque eu tenho cuidado de vocês. O pecado que está dentro de nós, de todos nós, toda a raça humana, desde o Papa ao pastor, aquele que não é cristão, o pecado está em todos nós. Esse pecado roubou de nós a capacidade de ver Deus cuidando da gente. Quantas coisas a gente já passou na nossa existência? Você que está nos ouvindo, quantos problemas você já enfrentou e você achou que não fosse sair deles? E você saiu. Pastor, eu vou além. Você falou quantos problemas a gente viu. Eu quero ir além e dizer assim, em quantas lutas a gente nem viu que saiu dela. Fomos livrados. Exato. O pneu que furou e aí era Deus nos livrando de um acidente mais grave. Sabe? Aquele susto, aquela doença que era para ser algo pior e você nem viu e Deus cuidando da gente, protegendo a gente. A gente não vê. E o cuidado de Deus, ele, para aqueles que percebem, ele é latente. Ele é entregue a nós assim, se dermos montes. Todos os dias Deus nos dá livramentos. Todos os dias Deus está cortando o mal que a gente não enxerga. E isso é a bondade de Deus em movimento. Mas o pecado que habita a raça humana impede a gente de ver Deus agindo dessa maneira. Será, Júnior, que não é, talvez, eu preguei lá na igreja há um tempo atrás, essa mensagem está lá no nosso YouTube, depois vocês podem dar uma olhada. Quando a gente tem um óculos que é contaminado pelo pecado, vamos supor que você coloque um óculos todo cheio de lama. Você vai ver lama em tudo que é lugar. Você vai enxergar para a vida, para o céu, e você não vai ver o céu azul, você vai ver o céu com lama. Você vai olhar para os pássaros com lama, os animais com lama, sua família com lama. Eu acho que é mais ou menos isso. O pecado é como um óculos cheio de lama. E aí, quando nós temos a nossa visão impedida de enxergarmos como precisamos, a gente começa a ver a vida como muito ruim. A vida é muito ruim. A vida é uma desgraça, a vida é péssima. Eu não sou cuidado por ninguém, eu não sou amado por ninguém, eu não sou suprido por ninguém. A vida não é bonita. É o pecado manchando a nossa visão. E aí, o pecado, Sidney, ele fez algo terrível em nós. O pecado, ele bloqueou os nossos sentidos. O pecado tornou prazeroso aquilo que nos mata. O pecado, ele, quando se instaurou na raça humana, ele passou a dar prazer naquilo que destrói o homem. Ou seja, muitas coisas que destroem a nossa essência, a bondade de Deus que habita na gente, o pecado passou a dar prazer. Deus, quando fez o ser humano com necessidade de se alimentar para manter-se vivo, ele colocou prazer na alimentação. Na necessidade do homem se reproduzir através do sexo, ele colocou prazer. Todas as nossas necessidades básicas, o Criador pôs prazer em nós. E o pecado, numa contrapartida, quando se instaurou em nós, ele colocou prazer naquilo que nos destrói. Um efeito contrário ao que o Criador fez. É como se a gente pegasse um vidro de chumbinho, colocasse dentro de uma garrafa, balançasse, fizesse uma bela vitamina de chumbinho e bebêssemos felizes da vida. Nossa, como eu sou feliz bebendo um vidro de veneno e como eu sou feliz morrendo pouco a pouco e pouco a pouco. É ter prazer em tomar veneno. Eu ainda vou mais
mais fundo para deixar um pouco mais realista essa sua comparação. O inimigo botou um milkshake, um ovo maltinho mal batido, a moda antiga, Verdade. e botou veneno dentro, e a gente está tomando milkshake, se deliciando e se destruindo sem se perceber. Esse é o efeito do pecado. A gente vê isso, pastor, quando a gente vai num presídio, por exemplo, a gente percebe que homens de Deus, todas as pessoas que estão ali são imagem de Deus. Toda a criação, independente do que ele fez, independente de como ele tem agido, toda criatura, todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. E aí quando você observa a que situação o ser humano se coloca, em estar preso, em estar trancafiado, em não ter mais uma vida de liberdade, é mais ou menos isso. Eu não fico só no sistema penitenciário, que é uma realidade, mas um cônjuge, um marido ou uma esposa que adulterou e destruiu o seu lar. Olha só que prisão emocional que essa pessoa, com as próprias mãos, com as próprias pernas, né, criou. Um filho que afronta, desrespeita o seu pai e passa a não honrar mais o seu pai. E que lá na frente ele vai se arrepender, lá na frente ele vai perceber que o que ele fez destruiu a vida dele. Então você vê o pecado causando muito, muito, muito mal ao ser humano. Júnior, eu estava pensando aqui, isso que a gente está trazendo é muito importante, sabe por quê? Muitas pessoas têm raiva de Deus, como se Deus fosse o causador dos males em sua vida. Então a gente está trazendo aqui uma mensagem que pode ressignificar a vida dessas pessoas que falam que Deus não as ama, que Deus as odeia, que Deus nunca fez nada, porque na verdade essa pessoa deveria odiar o pecado em que nela habita. Como Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu vivo fazendo. Nós deveríamos odiar com todas as nossas forças o pecado que habita em nós, a vontade de fazer o mal, a vontade de desobedecer a Deus, a vontade de desobedecer as leis, a vontade de desobedecer tudo e qualquer outra coisa, a vontade de sermos anarquistas espirituais, que não obedecemos a ninguém e a nada. Esse papo, Júnior, se os nossos ouvintes derem vazão e permitirem que essas palavras penetrem nos seus corações, elas perceberão que o grande mal, o grande vilão é o pecado. A gente crê, Sidney, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é só um livro mais vendido do mundo, não. Ela é Deus falando com a sua criação. E a Bíblia tem um versículo muito interessante que diz assim: de que se queixa o ser humano, a não ser dos seus próprios pecados? O pecado, Sidney, ele causa o pior dos males na vida do ser humano. O pecado mata. O pecado nos mata. Deus foi muito claro para Adão: olha, a única regra que eu imponho a vocês é essa. E Deus sabia do que estava fazendo isso. Não era capricho de Deus. Era algo que, se o homem fizesse, o homem se tornaria alguém com um peso que Deus não criou ele para viver. E o homem desobedece, o pecado entra, e Deus falou: no dia que você comer desse fruto, no dia que você desobedecer a minha ordem, você certamente morrerá. E o pecado, Sidney, ele nos matou. O pecado nos matou. O pecado nos matou fisicamente. A cada dia que passa, a gente envelhece. Olha a minha barba branca. Fruto do envelhecimento que estamos caminhando para a morte. Todos os dias. Eu me lembro de uma frase daquele desenho do Snoopy, né? Quando a menina chega para o Charlie Brown e diz: Charlie, eu estou muito triste. A ele: por quê? Porque um dia nós vamos morrer. É uma constatação real. Um bebê nasce, a gente celebra a chegada de um bebê na Terra, né? A gente não sabe se ele vai ser médico, a gente não sabe se ele vai ser advogado. Uma coisa a gente tem certeza: um dia ele vai morrer. É a única certeza da vida. E o pecado que trouxe essa morte para a Terra. Por isso que a gente não aceita ela. Por isso que um luto dói demais, dilacera a alma. Por isso que, quando nós vamos ao enterro, todo mundo está perplexo. O que você está me dizendo, então, é que Adão não foi feito para morrer, não. Assim como nós não fomos feitos para morrer. É por isso que não aceitamos a morte de jeito nenhum. Exatamente. Isso é tão bonito, Júnior. Sidney, isso é bonito a morte? Não. É bonito pensar que um dia voltaremos ao plano original, mas vamos deixar isso mais para frente. O que você está me dizendo, eu quero falar sobre o plano original, porque você está dizendo que nós morremos fisicamente. Mas existe alguma outra morte que o pecado trouxe pra gente? Mas antes dessa outra morte, eu quero falar um detalhe dessa morte física. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, está lá em João capítulo 11, o texto diz que Jesus chorou.
E esse texto para a gente refletir um pouquinho, Sidney. Por que Jesus chorou no enterro de Lázaro se ele sabia que ia ressuscitar o Lázaro? Jesus chorou ali como Deus, vendo a dor que a morte causa na humanidade. Como Deus, criador do ser humano, ele viu que ali o ser humano estava sofrendo algo que não era para ele sofrer. O pecado entrou e trouxe a morte com ele. E as consequências da morte dilaceram a alma dos seres humanos. Jesus chorou se compadecendo desse sentimento de dor que os seres humanos passaram a sentir depois da desobediência, depois que o pecado entrou no mundo. Tamanho é a destruição que o pecado causa. Mas como você disse, o pecado só não nos mata fisicamente. O pecado também nos mata espiritualmente. E essa é a morte que deveria ser mais temida, Sidney. Eu acho que deveria ser mais temida, Júnior, porque é essa morte que nos afasta de Deus. É essa morte espiritual que faz com que, após a nossa vida nessa terra, vivamos uma eternidade longe de Deus. Então, Júnior, a gente está trazendo aqui um papo de desesperança, a gente está trazendo um papo de... a gente está perdido. A gente está no mesmo buraco, o barco está afundando, não tem bote salva-vida e salve-se quem puder. Você vai morrer igual o Jack, não tem aquela tampo de madeira para você se salvar, está todo mundo afundando. É isso? Eu creio que não, né? Eu acho que a gente pode fechar esse papo trazendo aqui algo que pode trazer uma fé e uma esperança para os nossos corações. E Sidney, é tão interessante a gente falar sobre isso, porque na Terra existem múltiplas fés. Tem gente que não tem a fé cristã, tem gente que não crê em Deus, né? Tem gente que não crê numa existência pós-vida. Existem as pessoas que são ateias, agnósticas. E aí eu me lembro de Voltaire, próximo da sua morte, era ateu, confesso, e disseram para Voltaire, olha, se você não crê em Deus, amaldiçoa a divindade. Ele disse, olha, estou de partida, não é hora de fazer inimigos. Um ateu disse isso. E eu me lembro também de uma frase de Blaise Pascal, quando ele disse, olha, se eu não acreditar em Deus e houver Deus e vida após a morte, eu estou lascado. E se eu acreditar em Deus e não houver, eu não perdi nada. É um pensamento coerente de Blaise Pascal. Por que eu citei essas questões? Porque a nossa vida corrida do dia a dia, os compromissos que nós temos para cumprir, às vezes faz a gente ter uma visão que existe apenas o aqui e o agora. Uma visão materialista da vida, uma visão terrena apenas. E aí eu me lembro do que São Paulo, o apóstolo Paulo diz, se nós esperamos em Deus apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E quem disse isso foi um homem que teve uma experiência de subir ao terceiro céu, ainda vivo, e voltou para confirmar a fé dos seus irmãos. Então, essa triste notícia de que o pecado entrou na raça humana e trouxe morte física, e o pior de todos, morte espiritual, é uma realidade. Só que não é uma realidade pessimista que destina todos nós a essa morte eterna. Há uma solução. O próprio Criador que fez o universo, criou o ser humano, assistiu o ser humano desobedecê-lo e introduziu o pecado no mundo, o próprio Criador providenciou um plano perfeito. O próprio Criador providenciou a salvação para o homem. Quando o homem desobedeceu lá atrás e percebeu que estava nu, pegou folha de figueira para cobrir a sua vergonha, Deus falou, homem, isso não dá certo não. Essa folha de figueira vai apodrecer em um dia. E aí ele sacrificou um animal. E com o couro desse animal cobriu definitivamente a vergonha do homem. Se você tem uma jaqueta de couro, você percebe que ela dura aí décadas. Foi isso que Deus fez com o homem, mostrando que haveria de vir uma providência divina para consertar isso que o homem fez. E é o que nós falamos num papo sobre Deus lá atrás. O primeiro, quando falamos da graça. A graça de Deus em Cristo Jesus. Por essa graça, nós não estamos perdidos. Por essa graça, nós temos a esperança novamente. É por causa dessa graça maravilhosa, Sidney, essa graça que nos foi alcançada através de Cristo Jesus, que a notícia da morte espiritual e da morte física não nos assusta.
Então o que você está dizendo é que nós estávamos caminhando para a morte devido ao pecado. Uhum. Nós estávamos com os nossos sentidos completamente deturpados, manchados. Nós estávamos indo para uma morte física, nós estávamos indo para uma morte espiritual, mas Deus, no seu Filho Jesus, providenciou a nossa salvação, a nossa libertação. Era como se todo pecado, a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte, lá em Romanos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sendo assim, todos nós que pecamos merecemos um salário. Todo mundo que trabalha quer receber salário. Então nós merecíamos a morte pelo salário de cometermos pecado e de sermos pecadores. Aí Deus providenciou Jesus, sem pecado. Jesus vem, pega todo o pecado da humanidade, coloca nos seus ombros, se torna maldição por nós. E aí ele faz uma troca que nós chamamos de propiciação. Eu quero aqui realizar uma troca. Eu, puro, sem pecado, santo, Deus, vou morrer pelo Sidney e pelo Júnior. Eles, cheios de pecados, que merecem a morte. Deus falou, nós falamos isso no primeiro papo sobre Deus aqui, que um dos atributos de Deus é a justiça. Deus é justo. Então, se Deus prometeu que haveria uma consequência da desobediência do homem, ele não pode voltar atrás. Deus nunca volta atrás. Ele é imutável. E Deus cumpriu essa justiça, mas por misericórdia não em nós, no seu próprio Filho Jesus. Quando algumas pessoas sofrem alguma injustiça e querem fazer valer os seus direitos acima do amor, a gente lembra elas da cruz. Uma vez uma criança me abordou e falou: pastor, a professora mandou colocar o nome de um menino que estava viajando com a família no trabalho que a gente fez. Ele não participou do trabalho, não acho justo. Eu falei: de fato não é justo. Mas me diz uma coisa, Jesus morrer na cruz, um homem muito bom, morrer pelos maus, é justo? E a criança pensou, de 11 anos, disse: não, não é justo. Eu falei: então, o amor de Deus caminha junto com a justiça de Deus. Você não pode executar só a justiça. Deus é justo, mas por amor cumpriu a justiça em Jesus e não em nós. E esse lance aí que a gente está falando de graça é algo mais ou menos assim. E aqui eu quero contrapor o que a religião diz, tá, Júnior? Eu quero contrapor o que a igreja às vezes diz. A igreja diz que para você receber a graça de Deus, você tem que vestir uma roupa diferente. Para você receber a graça de Deus, você tem que parar de falar alguns tipos de palavrões. Para você receber a graça de Deus, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber. Para você receber a graça de Deus, você tem que fazer alguma coisa para merecer. Mas o nome graça faz com que tudo isso caia por terra. Graça é favor que a gente não merece. Efésios 2, 8, 9 diz: pela graça vocês são salvos. Isso é dom de Deus, não vem das obras de vocês. Ou seja, não vem do que vocês fazem ou deixam de fazer, porque senão vocês poderiam se gloriar. Não, ela vem única e exclusivamente de Deus. E para aceitar, é apenas uma coisa que o próprio Jesus disse: crer nele como único e suficiente Salvador. Se você que está nos ouvindo e você foi convencido por essa palavra de que realmente você é um pecador, assim como eu sou convencido de que sou um pecador, tá? Todos os pecados instituídos foram na glória de Deus. Exatamente. O fato de você não se considerar um não te torna um não pecador. Você é mesmo não crendo que é, tá bom? Mas o fato é que eu, sendo um pecador, eu posso experimentar dessa graça. E para isso, eu preciso crer em Jesus. Se eu esperar parar de fazer alguma coisa para caminhar com Jesus e aceitar essa graça, eu jamais vou conseguir aceitá-la. Porque o mal e o pecado vai existir até que Jesus regenere todas as coisas. E isso é um papo para um outro momento. Mas o pecado, até que o nosso corpo seja glorificado, ele vai continuar existindo. Só que quando a gente recebe a graça, a gente recebe com isso a ajuda do próprio Deus para vencermos e lutarmos contra o pecado que em nós habita. Você tocou num ponto muito interessante, Sidney, que nessa caminhada pastoral eu já percebi em muitas pessoas. As pessoas, elas às vezes têm uma falsa ética. Quando eu digo falsa, não é que elas agem de falsidade, não. Falsa que eu digo é porque não é uma ética verdadeira. A ética de que não, para eu ir para Jesus eu tenho que consertar minha vida primeiro. E Sidney, isso é uma enganação muito grande. É uma enganação que o inimigo tem colocado na mente de muita gente. É como se você tivesse com o teu carro quebrado e falasse assim: eu só vou no mecânico depois que o carro for consertado. Exatamente isso. E as pessoas ficam protelando ir até Jesus. Ficam postergando aceitar o convite de Jesus: venham,
Todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. As pessoas dizem, não, pastor, não. Quando eu parar de fumar, quando eu arrumar minha vida, eu vou para a igreja. E o convite de Jesus não é para você ir para a igreja, é para você ir até Ele. E estando nele, claro, você vai querer estar em comunhão com aqueles que professam a mesma fé que você. Mas esse ponto que você colocou aí agora há pouco é muito importante para a gente esclarecer. Ouvinte que está hoje de manhã nos assistindo, não espere resolver a sua vida porque você não tem essa capacidade. Eu, Júnior, não tinha essa capacidade. Aos 15 anos de idade, quando eu vi o convite de Deus feito a mim, eu fui como eu estava. Eu fui como eu estava. Mergulhado em vício. E eu fui. E na presença de Deus, Ele foi eliminando o que não podia permanecer. Porque muita gente tem sido enganada, Sidney, achando que precisa resolver a sua vida primeiro para depois ir a Cristo Jesus. Venham como estás. O convite de Jesus é, venha como você está. E eu vou te aliviar. Eu vou realizar uma transformação completa na sua vida. A gente tem visto várias pessoas que têm vivido essa experiência maravilhosa, que têm deixado Deus trabalhar e agir com a simples atitude de ir até Ele. Então, a nossa mensagem hoje nesse papo sobre Deus é: o pecado entrou na raça humana. E ele está em nós. Está em todos nós. Martinho Lutero disse, eu achei que o velho homem tinha morrido no batismo, mas eu descobri que ele sabe nadar. Por isso eu tento afogá-lo todos os dias. Ou seja, o mal está em nós. Mas quando estamos em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação de morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa graça que alcançou o ser humano dá a nós a possibilidade de não morrermos mais pela consequência do pecado. Júnior, eu acho que a gente pode fechar esse momento fazendo uma oração a todos os ouvintes que gostariam de receber essa graça. Após você receber essa graça, procure uma igreja saudável, uma igreja bíblica. Se você for de Bica, de Guarará, pode nos procurar, Pastor Júnior, extremamente acessível, na cidade que ele se destaca entre os demais, porque ele tem quase 3 metros de altura, só tem cara de brabo, mas é mansinho, é legal, é amigo. Procure a gente. Nós queremos, ali na Filadélfia Guarará, ser uma igreja para pessoas que não têm nenhuma experiência com a religião. E a experiência que elas tiveram com a religião, que a machucaram, a gente quer tratar dessas pessoas. Então a gente quer orar. Amém, Júnior? Vamos orar por essas pessoas que foram machucados pela vida, pelo pecado, mas que querem viver essa transformação e aceitarem essa graça. Vamos orar, porque o desejo de Deus em Cristo Jesus é que o homem que era inimigo de Deus pela desobediência se torne amigo de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que o homem desfrute dessa amizade. E eu quero orar por você, ouvinte, nessa manhã está aqui com a gente, para que você possa viver essa obra que Deus realizou em Cristo Jesus e restaurar a amizade que Deus estabeleceu com Adão novamente. Pai, eu quero te pedir agora sobre todas as pessoas que estão nos ouvindo, todos que estão ao alcance da Rádio Alternativa FM, Senhor, que possam nesse momento abrir o seu coração a Ti. Que o pecado que entrou na raça humana e tem destruído muitos, tem usado o prazer para enganar a muitos enquanto os destrói, não tenha mais poder sobre a vida de quem está nos ouvindo. E sabemos que isso só é possível através do entregar-se completamente ao Senhor Jesus. Quando fazemos uma escolha, uma decisão de não vivermos por nós mesmos, mas vivermos para Cristo, baseado no sacrifício que Ele realizou naquela cruz, nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos a anulação da nossa dívida e passamos de inimigos de Deus a amigos de Deus. Pai, o meu desejo é que cada ouvinte nessa manhã abra o seu coração para receber o Senhor. E recebendo o Senhor, tornar-se amigo de Deus. É isso que eu peço, Senhor. E creio que o Senhor está ouvindo essa nossa oração e de cada ouvinte que nesse momento parou o que estava fazendo para se conectar a Ti também. Oramos, Jesus Cristo, no Teu nome. Amém. Bacana, né? É legal, a gente precisa disso. Esse momento de fé, de reflexão. Muitas pessoas passando por problemas de A a Z. E através de vocês aí, ó, palavra amiga, a palavra que a gente precisa. Muitas das vezes não precisamos de dinheiro, não. Precisamos é de palavra amiga, que conforta o espírito, te dá força para você trabalhar. Agradeço os pastores, mais uma vez, daqui a 15 dias a gente está de volta às despedidas de vocês. A gente, a cada 15 dias, vem aqui trazer esse papo sobre Deus, porque a gente acredita que através do conhecimento de Deus, o homem é liberto de todos os males que tenta destruí-lo. Então,
Muito obrigado por esse momento mais uma vez, William. Obrigado você, ouvinte. Foi um prazer estar com você conectado nessa manhã. Eu quero agradecer a todos os ouvintes e dizer que se você quiser continuar esse papo com a gente, você pode acessar nossas mídias sociais, Júnior Ottoni, @JúniorOttoni, e o meu é @CidXavi, e o da nossa igreja, @ADFiladélfia Guarará. Pode nos chamar que a gente continua batendo esse papo, será um prazer ouvir, conhecer você. Que Deus te abençoe. Amém. Muito bem, estou indo de apoio cultural, já eu volto com o Túnel do Tempo, 10h34.